De acordo com os relatos, o sonar da Marinha perdeu o sinal da embarcação depois da meia-noite do quarto dia e nunca mais o reencontrou. Ninguém construiu uma teoria sobre como algo poderia ser tão rápido. Temos relatos sobre OVNIs entrando e saindo do mar, mas não temos nenhum dado técnico. Discos voadores que estão nos céus, as pessoas conseguem ver, mas o que está debaixo d'água, quem vê é a Marinha, e a Marinha não nos conta o que vê. Inflando um enorme balão a bordo do navio USS Norton Sound, a Marinha se prepara para estudar os pretensos raios cósmicos no Oceano Pacífico. Esta é a novidade. Uma segunda consideração esclarece o mistério dos ditos discos voadores. São estes imensos balões de 30 metros de diâmetro, capazes de subir a 30 quilômetros de altitude, que foram confundidos com as tais naves. Dizem que em grandes altitudes esses gigantes alongados ficam planos como discos. Fim do mistério. Mas continuavam a chegar relatos ao redor da Terra. Em 11 de novembro de 1972, a imprensa internacional começa a divulgar outro caso extraordinário. Um objeto muito veloz, parecido com um submarino, foi captado pelo sonar no Fiord Sone, na costa da Noruega, e foi perseguido pela marinha daquele país por 2 semanas. Uma frota de navios e de helicópteros caçadores de submarinos foi organizada para encontrar o objeto. Em 20 de novembro de 1972, o OVNI foi visualizado pela primeira vez. Foi descrito como um objeto imenso e silencioso em forma de charuto. Um navio da Marinha prontamente disparou seus torpedos contra ele. Um navio realmente o avistou na superfície e o torpedeou. Só que o objeto submergiu. Apesar de todos os artigos se referirem ao objeto como se ele fosse um submarino, ninguém identificou a embarcação. Depois de rastrear o objeto por quase 2 semanas, a Marinha executa um plano para bloquear o fiord e capturar o OVNI. Eles tentaram bloquear o fiord para que nada pudesse entrar ou sair. Mas mesmo assim, depois de 15 dias, o objeto desapareceu. É por isso que acho que o veículo que foi rastreado pela Marinha não era um submarino, mas sim um OVNI. A seguir, teriam Cristóvão Colombo e seu pessoal avistado OVNIs entrando e saindo do Atlântico em 11 de outubro de 1492? Um antigo caso remonta à época de Colombo em 1492, antes do descobrimento da América. E tudo se passou no Santa Maria. – 11 de outubro de 1492, 22 horas, uma noite calma e quente. Cristóvão Colombo e seu pessoal navegavam vagarosamente por entre as partes mais profundas do Atlântico e do Triângulo das Bermudas. Abaixo deles, a profundidade chegava a 6 quilômetros. De repente, luzes incomuns foram vistas brilhando no fundo do oceano. Um antigo caso remonta à época de Colombo em 1492, antes do descobrimento da América. E tudo se passou no Santa Maria. O nome dessa pessoa era Gutierrez. Ele estava no Santa Maria com Cristóvão Colombo e avistou um objeto em forma de disco emergindo da água. Um flash de luz com um brilho diferente de tudo o que se conhecia na época subitamente saltou do mar em direção aos céus, assustando Colombo e sua tripulação de 120 pessoas, distribuídas na frota espanhola de 3 navios. Em menos de 5 horas depois, eles viriam a descobrir o Novo Mundo. Cristóvão Colombo mantinha um diário em seu navio, e ele descreveu o que poderia ser interpretado como um fenômeno OVNI. O que eles viram, de acordo com o que está escrito, foi como a chama de uma vela que subia e descia durante a noite. Não tinha como ser uma fogueira na costa, pois estava muito além do horizonte. Este possível incidente OVNI é mais do que uma lenda.
Pela primeiríssima vez, o texto original do Diário de Colombo foi disponibilizado para o History Channel pelos arquivistas da Universidade Fordham, que detém uma cópia rara, escrita à mão do diário. O acontecimento de 11 de outubro de 1492 não foi o único. Durante a viagem de 2 meses, consta do Diário de Colombo o registro de incidentes peculiares, incluindo aparições inexplicáveis e ocorrências incomuns nos céus. A seguir, uma anotação de 10 de setembro de 1492, na metade do caminho da viagem. A tripulação do Nina afirma que avistou 2 tipos de pássaros. Mas estas aves nunca se afastam mais do que 25 léguas da Terra. Anotação de 11 de setembro de 1492. Avistei um grande fragmento do mastro de uma embarcação de aproximadamente 120 toneladas, mas não consegui içá-lo. Registros de 17 e 20 de setembro indicam que estrelas ou outras luzes desconhecidas moviam-se nos céus. Uma estrela saía de seu lugar, mas os outros pontos brilhantes não. E a infame anotação de 11 de outubro. Às 22 horas daquela noite, o almirante viu uma luz enquanto estava no convés. Chamou Pero Gutierrez, contou-lhe o que vira e pediu a ele para olhar na mesma direção. Pero assim o fez e viu a luz. O almirante a avistou outras 2 vezes. Ela parecia a chama de uma vela subindo e descendo. É possível que esses estranhos eventos registrados durante a viagem náutica mais marcante da história sejam resultado de embarcações extraterrestres que acompanhavam a frota de Colombo? Alguns sugerem, entretanto, que qualquer interpretação ou racionalização que se faça sobre o Diário de Colombo não corresponde à verdade. Se Cristóvão Colombo viu um objeto estranho sair da água, voar ao redor de seu navio e desaparecer, por que ele não contou isso a ninguém? Porque o teriam julgado louco e o prendido instantaneamente, é claro. Um dos mais antigos relatos sobre OVNIs vem de 329 a.C. Depois de avistar objetos comparados a escudos brilhantes que voavam em meio às águas do rio Chajartes, na Índia, Alexandre o Grande estava tão convencido de que vira naves extraterrestres que passou os 6 últimos anos de sua vida procurando por elas em um sino de mergulho, o primeiro submarino do mundo. Alguns pensam, entretanto, que as aventuras subaquáticas de Alexandre tinham um objetivo maior: encontrar e conquistar um único reino que o seduzia, Atlântida. Atlântida surge pela primeira vez na literatura histórica através dos diálogos de Meus e Crítias de Platão. Os deuses, incomodados com a atitude dos atlantianos, decidiram destruir Atlântida. Em um dia e uma noite, eles a atacaram com um cataclisma e ela afundou. Até hoje, pesquisadores cogitam se a Atlântida não poderia ser um centro de atividade OVNI. Sem dúvida, a lenda de Atlântida se baseia em um conhecimento, provavelmente já esquecido, sobre uma civilização subaquática secreta. A suposta localização de Atlântida no Mediterrâneo seria conveniente para os OVNIs, pois dali eles poderiam monitorar as civilizações humanas e suas rotas náuticas entre a Ásia Menor, Roma e Atenas. O Mediterrâneo foi o berço das antigas civilizações. Os comerciantes fenícios viajavam entre o Oriente Médio e a Grécia através dele. Se houvesse uma civilização extraterrestre ou primitiva que quisesse disseminar sua mitologia pelo planeta, o Mediterrâneo seria uma base natural e estratégica para isso. Não sei se Platão se referia aos OVNIs quando mencionou a Atlântida, mas acredito que havia pessoas que deduziram que a Atlântida era real, que ela se localizava no Atlântico e que estava escondida nas profundezas desse oceano. Os atenienses antigos, contudo, não foram os primeiros a registrar histórias sobre objetos não identificados nos oceanos. Os experts acreditam que os egípcios antigos podem ter até registrado observações em seus hieróglifos. No Egito Antigo, no templo da cidade de Abidos, alguém fez uma inscrição, um desenho de um submarino.
Há também